Oi gente, tudo bem? Então eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E esse é um vídeo falando mais um pouquinho sobre o meu intercâmbio. Eu tô falando e a Lívia tá assustando. Aqui tá minha irmãzinha, tá? Que eu tô cuidando dela. E eu tô falando e ela tá assustando. Então, gente, é o seguinte. No outro vídeo que eu fiz eu falei sobre o intercâmbio que eu iria fazer, mas eu não expliquei muito bem como é. Então, comentaram no meu outro vídeo pedindo pra eu falar um pouco mais sobre o intercâmbio. Na verdade foi uma pessoa que pediu pra eu falar um pouco mais, mas eu queria realmente fazer um outro vídeo, porque eu achei que aquele não ficou muito completo. E ele até me mandou um e-mail e eu disse que eu ia fazer o vídeo, então tá aqui o vídeo. Eu fiz algumas perguntas aqui embaixo, eu anotei algumas coisas pra que eu possa me lembrar do que eu tenho que falar, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu fiz aqui é como é o processo. Então é o seguinte, como eu já disse no outro vídeo, você tem que fazer algumas provas, passar por algumas provas para poder fazer o intercâmbio. Então, a primeira prova você faz quando eles passam, no caso, eles passaram na minha escola, perguntando quem gostaria de fazer. Então, você vai e faz a prova. Por enquanto não importa nada, você só vai e faz a prova. Eu fui, fiz a prova, isso no ano passado, na primeira fase. Eu fui, fiz a prova, fiquei em terceiro lugar, eram 2 vagas. Então, o que aconteceu? A menina que tinha passado em primeiro lugar acabou sendo desclassificada porque a renda dela era maior do que o que era permitido. Então, no caso, não é que você precisa ser extremamente pobre ou realmente necessitada. Não, não é isso. Você tem que ter uma renda que, no caso, eles vão supor que com essa renda você não poderia ter chances de fazer um intercâmbio. Então, é para isso que serve o intercâmbio, esse projeto, para adolescentes que nesse momento, não poderiam fazer um intercâmbio por falta de renda. Então, essa menina acabou sendo desclassificada porque eles identificaram que a renda dela era maior que o permitido. Então, como eu era a primeira suplente, eu acabei entrando. Aí eu fui para a segunda fase ano passado. Na segunda fase também é uma prova. Na primeira fase você tem que fazer uma prova e fazer uma redação falando sobre a paz. Na segunda fase não tem redação, mas você tem que fazer uma prova que é um pouco mais difícil. A da primeira fase é bem fácil, tipo, pelo menos aqui foi muito fácil. Muito fácil, tipo, eu acho que tinha 20 perguntas e eu acertei 17, no caso. 17, isso. Então, eu fui para a segunda fase. A segunda fase você faz uma prova que é um pouco mais difícil, que tem conhecimento sobre Rotary, conhecimento sobre mundo mesmo, conhecimentos gerais e língua portuguesa. Depois tem uma entrevista. Você passa por essa entrevista, que são as pessoas do Rotary mesmo que faz, e eles vão analisar como você é, se você está realmente preparado, como está o teu psicológico para isso. Eu fiquei em quarto lugar no ano passado e eram 3 vagas. Eu acabei não indo. Então, eu vi que realmente não era para eu ir, que não era a hora, que não estava nos planos de Deus para que eu fosse. E esse ano, gente, eu vou ficar um ano só falando sobre como é o processo. Então, esse ano eu não fiz a primeira fase, eu fui convidada já para ir direto para a segunda fase. Eu fiz a prova, não fui muito bem na prova, fui muito bem na entrevista. Porém, eu fiquei em sexto lugar, eram 5 vagas. Uma pessoa acabou desistindo, eu entrei de novo. E por isso que eu falo que é muito de Deus, isso, muito plano de Deus pra minha vida. Eu entrei de novo. Então, esse foi o processo. Outra pergunta, como eu faço para entrar para esse intercâmbio? Como eu faço para fazer essa prova?
Esse projeto é um projeto específico da minha região, porque o Rotary é dividido em distritos. Então, vamos supor que, supondo, 5 cidades que são perto, lógico, por exemplo, eu moro em Olímpia. Então, perto de Olímpia tem Olímpia, Rio Preto, Severínia, Baguaçu, entretanto, etc. etc. E esse é um projeto específico do meu distrito, então pode ser que você vá em um Rotary da sua cidade e tente procurar por esse projeto e não vai ter, porque esse projeto se chama Projeto Sonho Internacional, que é feito com adolescentes, que eu já disse pra vocês. Mas se você realmente está interessado em fazer um intercâmbio com um Rotary, se vocês não sabem, o intercâmbio do Rotary é um dos mais seguros do mundo, porque são feitos com rotarianos. Eu tô olhando pra cá, né? Mas eu sei que eu tenho que olhar pra cá. Porque são feitos com rotarianos, que são pessoas boas, é claro, que eles vão te ajudar muito, mas se você quer fazer um intercâmbio mesmo pago, o Rotary também tem esse processo, que você tem que fazer uma prova também, que você tem que pagar, é claro, e eles têm um intercâmbio de curto prazo e a longo prazo. Eu não sei preços, eu realmente não sei preços. Eu sei que no dia que eu fui na reunião, que teve uma reunião que eu tive que ir, ai meu Deus. Eu sei que no dia que eu fui na reunião, eu conversei um pouco com as pessoas, com uma menina que ela vai fazer intercâmbio, e ela me explicou. Vamos supor que você tem 10 cidades, por exemplo, 10 países, Estados Unidos, nananana. Esses países são feitos de 1 a 10, então o melhor país até, não o pior, mas até o 10º, que é por ordem de classificação. Vamos supor que você fique em primeiro lugar. Se você ficar em primeiro lugar, você pega o primeiro país, que no caso eu tenho quase certeza que é Estados Unidos. Mas você pode procurar um clube do Rotary da sua cidade para saber quando vai ser a data das provas. Eu acredito que todos os clubes façam essa prova, porque é do Rotary Internacional mesmo. Então, nesse caso, eu, por exemplo, eu vou pro Peru, vou ficar na casa de um rotariano, mas ninguém vai vir ficar na minha casa. Mas, nesse caso, você fica na casa de uma pessoa no país que você for classificado, e uma pessoa vem para sua casa, tá? Então é isso, você pode escolher o de curto período e de longo período. Outra pergunta: como é a escolha da família? Então, no meu caso, não sou eu que escolho a família, eu acredito que em quase todos os intercâmbios não é a pessoa que escolhe a família. No meu caso é o seguinte: como eu vou pro Peru, eles escolheram a cidade de Arequipa, porque é uma cidade onde eles conhecem um clube de lá, eles sabem como que eu acho que esse que eu tô falando, eles são os oficiais de intercâmbio. Então, esse cara, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou que ele conhecia a família de lá, ele sabia como que era, por isso que ele escolheu essa cidade, porque era mais fácil. Então, a gente não tem interferência nenhuma em escolher a família. Eu já conheço a minha família, em nome de Jesus eu tô profetizando que vai ser essa, porque eu sei que são 2 famílias. No caso é a Nathalie, que é que eu vou ficar na casa dela. De início eu não iria ficar na casa dela, eu ia ficar na casa do Omar, que ele é casado. A Nathalie não é casada, ela mora com a mãe dela. Mas ela foi a primeira pessoa que veio falar comigo de lá do Peru. E de início eu achei que eu iria ficar na casa dela. Mas a gente tá conversando bastante e ela falou que vai tentar falar com o Omar. Ela ainda não conseguiu falar porque a mulher do Omar tá viajando, mas com certeza eu vou ficar na casa dela, eu espero. E então a gente não tem interferência nenhuma na escolha da família. Até onde vai o patrocínio? Então, esse intercâmbio, ele é patrocinado pelo Rotary, mas o patrocínio, ele tem um limite, ele vai até
um ponto. Então é o seguinte, eles vão pagar as passagens, que inclusive já estão compradas. A passagem que já estão compradas, eles vão pagar, por exemplo, se eu tiver que comer alguma coisa, eles vão me dar um dinheiro pra isso, pra eu me sustentar. Mas, por exemplo, se eu quiser comprar alguma coisa, se eu quiser ir em alguma loja, se eu quiser comprar, sei lá, maquiagem, pode ser que o dinheiro que eles me deem dê pra eu comprar isso, mas não pra eu fazer compras, entende? Então, por isso que eu vou ter que levar um dinheiro sim, meu mesmo, que minha mãe vai me dar, pra que eu possa comprar o que eu quero, alguma coisa que eu queira, tá? Eu espero que esteja ficando alto, porque eu tô falando baixo por causa da língua. Então, gente, eu queria explicar pra vocês o que eu vou fazer lá. É o intercâmbio cultural, então eu não vou estudar, até porque eu só iria estudar no caso de, por exemplo, a família que eu vou ficar tivesse filhos e os filhos fossem para a escola e eu quisesse ir junto, mas só se eu quisesse também, não é obrigatório. E como a família que eu vou ficar não tem filhos, não tem adolescentes, então eu vou acabar não indo para a escola. Então eu vou mesmo para conhecer outras culturas. Eu vou ficar na cidade de Arequipa, como eu já falei, é a segunda maior cidade do Peru. É uma cidade linda que é conhecida como Roma da América Latina. É muito lindo lá. Vocês podem procurar fotos na internet. E eu vou ter que fazer algumas apresentações nos clubes do Rotary de lá. Por exemplo, vou apresentar o meu país, mas só isso que eu vou ter que fazer assim como obrigação. Quando eu embarco? Eu vou embarcar dia 3 de janeiro e vou voltar dia 14 de fevereiro. Então eu vou ficar um mês e não, nem um mês e 15 dias. Um mês e pouquinho é pouco tempo, mas pra mim já é muito. Então, é isso, gente. É isso que eu ia explicar pra vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!